Bom dia, pessoal! Como que vocês estão? Quero saber o que vocês estão fazendo. Continuamos em quarentena, sim. Essa quarentena, gente, quarentena é 40 dias, né? É. Quantos dias já estamos? Aliás, quantos dias já começou tudo isso? Nem sei. Nem sei. Bom, eu continuo trabalhando. Se você quer saber o porquê, o que está acontecendo, por que Dani você está trabalhando, por que você está trabalhando tanto, vai lá, me acompanha no Instagram, @DaniDelanos, que lá eu mostro um pouquinho da minha rotina diária para vocês aqui em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Bom, se você está chegando agora no canal e está gostando das nossas histórias, aqui embaixo no box de informação temos a playlist, o link que te leva à playlist do Mundo Gringo, e lá você pode assistir todos os vídeos. E vamos a mais uma história hoje. A gente continua aqui gravando, que eu sei que muitas de vocês têm se distraído bastante com as nossas histórias, isso tem ajudado muitas de vocês e eu fico muito feliz por isso, tá? Dani, meu nome é Alice, tenho 40 anos, sou professora. Vim aqui falar do meu último relacionamento para alertar outras mulheres quando os relacionamentos que só parecem não ser abusivos. Bom, vou começar pela minha mãe. Minha mãe é juíza. Na minha família, ou você é da área de direito ou da medicina. Não tem outras opções. Meu pai era professor dela e ele era casado, mas ela não sabia. Quando descobriu, terminou tudo com ele. Depois descobriu que estava grávida, mas não sei por que ela não falou para ele. Ela me perguntou, quando eu era pequena, se eu queria conhecê-lo, porque ele entrou em contato e queria me conhecer. Eu não queria, mas ela me levou a si mesmo. E lembro que eu fiquei lá, sentada, emburrada, porque naquele dia todos os meus primos iam para o parque e eu lá conhecendo aquele cara estranho. Meu avô e meus tios eram meus pais. E os trabalhos da escola, que eu sempre fiz, foram para eles. De Dia dos Pais, né? Ela nunca me falou mal do meu pai. Acho importante dizer isso, porque muitas mulheres acabam engravidando, o relacionamento não dá certo e a criança cresce ouvindo barbaridades sobre o pai. E eu acho isso errado. Eu também, vou falar logo. Na verdade, ele nunca me fez falta. Eu sempre fui muito querida pela minha família. Minha mãe, na época, passou para direito em São Paulo. Quando eu tinha 2 anos era assim. Eu ficava com meus pais, eles achavam que eu precisava da minha mãe e me mandavam para minha mãe. Ficava complicada para ela, então ela me mandava de volta para a casa dos meus pais. Então eu ia pulando do Goiás para São Paulo, do Goiás para São Paulo. Até que a minha mãe passou num concurso em Goiás, que foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu já morava com meus avós há 2 anos, e quando ficava com ela, era babá o tempo todo. Então, aos 11 anos, eu fui morar com aquela mulher poderosa e, de certa forma, intransigente, que sempre fazia questão de esfregar na cara de quem quer que fosse que, contra todas as probabilidades, ela venceu na vida. Que ela saiu da roça, que ela se tornou juíza, que ela criou a filha sozinha e coisa e tal. Tudo era motivo para minha mãe me bater. Era uma coisa no trabalho que não dava certo, era porque eu não fiz a lição de casa, era porque eu cheguei atrasada da escola, mas isso eu vinha na van que a minha mãe pagava. Então a van atrasava e eu apanhava. É porque a minha babá perdeu a agenda e eu tinha 12 anos e não lembrei a lição de casa. Bom, um dia me levando para jogar fliperama, a minha mãe conheceu um cara, fulano. Vamos botar o nome de fulano aqui. E foi bem quando ela comprou uma casa. Sei que depois que ela encheu aquela casa de lustres, trocou portas e colocou uma suculenta, não sei nem o que é isso, gente, que custa sei lá quanto no jardim, nós nos mudamos e o fulano foi junto. Ele pediu demissão do fliperama e a convenceu a abrir um negócio. Eu era a filha que ele sempre sonhou até a minha mãe engravidar. Quando eu já era adolescente e eu já até trabalhava, né? Eu não precisava trabalhar, mas a minha mãe sempre me chantageou com dinheiro se eu não fizesse as coisas absurdas que ela pedia, tipo levar café da manhã na cama pro marido dela. E ela me deixava até sem lanche pra escola, tipo, você não vai fazer? Então também não vai ter dinheiro pro lanche da escola. Era assim a mãe dela. Aos 16 anos, eu tive um namorado.
E era só de andar de mão dadas. Só nos beijamos quando nos encontrávamos. Tipo, no domingo no shopping. E eu considerava a minha mãe minha amiga, né? Eu era boba. Eu achava que eu ia casar com meu namorado. Eu não sei porque a minha mãe se convenceu que eu já transava com ele. E contou pra toda a minha família. Eu lembro que meu avô na época até chorou pensando que eu não era mais moça. Detalhe, eu só fui perder a virgindade com 18 anos. Minha mãe, pensando que eu fazia tudo isso, ou sei lá o que ela pensava, mandou eu investigar a família do meu namorado. E ele tinha um tio usuário de drogas. E aos 16 anos, ela me deu uma surra falando que eu usava drogas com ele. E para parar de mentir, eu tive que falar que sim, que eu usei. Ela pesava a mão sempre por qualquer motivo. Qualquer motivo era motivo de surra. Então eu achava melhor muitas vezes eu mentir. Ela parou de me bater. Aí ela parava de bater e no outro dia era como se nada tivesse acontecido para ela. Bom, eu conto as coisas para minha mãe, mas quando eu precisava de cola e compreensão, eu não podia contar com ela. Quando a minha irmã nasceu, o fulano mudou comigo, porque eu passei a ser inexistente. Na verdade, eu era a babá. Eu não era considerada como membro da família. No dia seguinte da colação de grau dele, que ela foi e posou de rainha, óbvio, ele falou que já estava com outra e se separaram. Isso foi a morte para minha mãe. Na minha colação de grau, minha mãe nem foi. Só foram os meus avós, meus tios e a família de um cara bonzinho que eu namorava na época. Muitos anos depois, eu com 27 anos, já solteira, já professora, procurava um rumo na vida. Então passei na faculdade de Direito, porque realmente estava complicado me manter no padrão que eu estava acostumada sendo professora. E foi então que eu conheci o feministo. Eu tinha voltado a morar com a minha mãe, depois de anos, morando sozinha. O clima na casa era insuportável. Ela era com a minha irmã, totalmente diferente do que era comigo. Elas são muito amigas, confidentes. E minha irmã tem um papel muito delicado na casa. É que é ser a cola entre minha mãe e eu. Enfim, voltei para casa dela para viver de acordo com as vontades dela. Porque eu não tinha dinheiro e era um tal de eu te avisei. Bom, na faculdade conheci o feministo. Não é feminismo não, tá, gente? É que ela botou o nome do cara de feministo. Ele era lindo, estudante de direito, politizado, presidente do Grêmio. Ele também fazia direito e era um ano mais novo que eu. A família dele era muito influente na cidade, politicamente. Ele tinha namorada, mas eu fui descobrir isso 2 meses depois que eu namorava com ele. Ele andava abraçado comigo na cidade. Como eu imaginar que esse homem tinha outra? Ele acabou terminando com ela e no mesmo mês me assumiu para os pais dele. Ele largou o curso quando passou em um concurso em outro estado. Resolvi ficar e me formar. Uma vez fui visitá-lo e conversando com uma desconhecida no cinema, enquanto ele comprava pipoca, arrumei um emprego que me pagaria 3 vezes mais. Acho que essa conhecida tinha um trabalho para oferecer a ela, né? Nessa época eu recebia um salário mínimo. Imagina um falatório, eu, filha de uma juíza, ganhando um salário mínimo e morando com a minha mãe. Lógico que acabei me mudando também para esse outro estado onde era esse emprego. Mas antes, minha mãe fez questão de fazer uma reunião para simbolizar a minha união com o cara. Dani, era mais para dar moral, pois para a cidadezinha, né, a filha dela era uma fracassada. Bom, então a mãe dela quis fazer lá, minha filha está indo morar junto. Ela falou, Dani não era nem casada, morar junto, mas a mãe dela deu lá uma festa de união. Ok, no começo tudo bom, tudo bem, morávamos numa área central na cidade, éramos felizes, brigávamos porque ele nunca me ajudava. Eu trabalhava, chegava em casa, tinha que fazer o serviço da casa porque o bonito ficava assistindo o filme. Quando sugeri contratar uma diarista, ele disse que isso
era coisa de gentinha classe média e que eu era muito gastona. A família dele era muito bem de vida, né? E nessa época, ela fala que é uma família de políticos, o cara lá, acho que era o pai dele, estava bem no topo. Mas eles eram falsos moralistas, que achavam muito errado gente que tinha dinheiro, né, viver como deveriam. Não entendi. Acho que eles achavam, não, você tem que viver como se fosse na classe média americana, né? Bom, eu não entendi o que ela quis dizer muito com isso. Quando íamos visitar a minha mãe, ele nem ficava em casa, porque os pais dele falavam para não acostumar com luxo, porque você não sabe o dia da manhã. Então, pelo que eu entendi aqui, apesar dos pais dele ter muito dinheiro, acho que é isso, que ele quis dizer assim, mas nos Estados Unidos, classe média não tem diarista, você tem que viver de acordo, né, com a sua realidade. Só que a família dele também era bem de vida. A mãe dela era muito bem de vida e vivia no luxo. Então a família falava, ó, não fica muito na casa da sua sogra não, pra você não se acostumar a viver no luxo. Acho que eram essas coisas assim. Bom, Dani, enfim, ele nunca me ajudava em nada. De repente eu não podia mais fazer academia, não podia mais ir no salão, mesmo eu ganhando mais do que ele. Porque ele falava que a minha mão não ia cair se eu lavasse uma louça ou uma roupa. Ele enchia a boca para falar do papel da mulher na sociedade, que tem que ter seu lugar de fala e tudo aquilo que eu achava muito politizado no começo. Mas eu fui vendo que era só conversinha do politicamente correto. Na prática, eu estava feia, gorda, envelhecendo, trabalhando como louca numa jornada dupla de trabalho em casa para sustentar aquele bonito. Larguei a faculdade e minha mãe viu mais uma vez o meu fracasso e não acreditava que as coisas eram como eu falava. Bom, isso acontece muito, né? A pessoa tem o discurso lindo, mas ela mesma. É igual o negócio que tá acontecendo agora, fique em casa. A gente viu, essa semana eu tava vendo umas notícias que sobem lá no Instagram, e que a Renata Ceribelli, repórter da Globo, vamos ficar em casa, todos em casa, mas ela estava fazendo caminhada na lagoa. Não sei quem, vamos ficar em casa, mas estava na rua passeando. Então assim, ou é ficar em casa pra você ficar em casa, ela pode fazer caminhada na rua, né? Então assim, é aquela coisa, ele aqui, eu entendi agora o que ela quis dizer. Ele vinha com aquele discurso, tal, mas ela que pagava as contas de casa, ele queria que ela, depois de uma dupla jornada de trabalho, chegasse em casa, fizesse... Peraí, se eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer, também me dar certos luxos, entendeu? Por exemplo, eu aqui em casa, eu ganho bem, o meu marido ganha bem. Eu tenho uma pessoa que vem me ajudar aqui em casa, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, ele vem aqui, o Vinícius, me ajudar na minha casa. É porque vai cair minha mão se eu limpar? Não. Mas eu limpo a minha casa, mas eu saio de casa 3 horas da manhã, entendeu? Então, tem vezes que se eu posso pagar, e se ele está me oferecendo o trabalho dele, por que não? Eu ajudo ele e ele me ajuda. Então, assim, esse papinho furado comigo não funciona, tá? Bom, aí depois disso, ela diz o seguinte, a família dele apoiou um prefeito que perdeu, e com isso saíram vendendo tudo que tinham, porque muita coisa era meio que não seguro. Terrenos, casas sem escrituras, carros em nome de laranja. Um dia ele falou que era para eu ajudar a escolher uma casa para os pais dele, porque eles iriam para a cidade onde morávamos. Escolhi uma casa na PQP, bem longe da minha. Mas na verdade, eles deram o dinheiro para nós darmos entrada na nossa casa, porque esse dinheiro não era declarado. Dani, era só rolo. Enfim, quando fomos mudar para essa casa, eu quase enlouqueci, porque eu trabalhava, empacotei a casa inteira sozinha, só faltava meu quarto. Cheguei em casa do trabalho, estava lá o caminhão de mudanças em casa e ele mandando mensagens para os rapazes. Quebraram minha TV, minha cama, arranharam meu guarda-roupa e... ela falou que ela nem sabia que a mudança ia ser naquele dia. Então ele foi lá e ela não tinha, né, terminado de arrumar nada. Botaram o guarda-roupa dela inteiro com as roupas dentro, tudo.
E, bom, aí eu perguntei, mas peraí, você decidiu se mudar hoje sem me consultar? Ele falou assim, eu estou entojado dessa casa e quero ir logo para casa nova. E ele ainda reclamou que eu não tinha acabado de arrumar a mudança. Dani, que horas eu ia arrumar minha mudança se eu já chegava em casa tarde? Bom, eu falei pra eles que então a empresa de mudança deveria pagar minha TV, pois eles tinham quebrado, né? E ele veio me falar que eles eram trabalhadores pobres e que eu tinha que deixar de ser opressora. Ele falava que mulher boa, feminista, é a que tem sua carreira, que se sobressai no mundo machista, que não leva desaforo para casa, que lugar de mulher é onde ela quiser, que ele mesmo me fazia mas ele mesmo me fazia de empregada dele. Aí ela disse, não, empregada não, né? Porque classe média não pode ter empregada, segundo ele. Bom, ele quebrou meu computador novinho jogando em mim, porque eu passei na frente da TV passando pano enquanto ele assistia um filme de Charlie Chaplin. Ele ficou de licença do trabalho porque ele arrumou um laudo que ele estava com depressão. Quando eu chegava em casa, ele estava fazendo churrasco. Ele gritava no meu ouvido que eu tinha que me libertar das amarras da sociedade, do patriarcado. E quando eu digo gritava, ele gritava mesmo. Gente, esse homem era meio doido, né? Bom, eu sei, Dani, que isso foi me enchendo. Eu já estava puta com a situação que vivíamos. Mas sei que os pais dele foram do dia para a noite para a cidade onde morávamos e quando vi, eu estava trabalhando para sustentar 2 casas. Eu comprava carne, por exemplo, lá para casa e ele falava que eu não tinha comprado. Mas na verdade, tinha comprado, mas ele levava para casa dos pais dele e na frente dos outros ele me tratava como se eu fosse o orgulho dele, de mulher empoderada, que eu não precisava de homem para vencer na vida. E era verdade, eu não precisava de homem mesmo. Afinal, eu estava sustentando 2 casas sozinha. Ele até dava minhas roupas para mulheres da família dele. Comecei a guardar recibos, fazer contas, e quando vi o rombo que eles me davam no mês, liguei para minha mãe e perguntei o que fazer. Na verdade, eu queria uma opinião jurídica dela, né? A minha mãe, surpreendentemente, me disse, Alice, saia dessa casa urgente para ontem. Eu te ajudo no que você precisar. E fica quieta, não briga e não pede nada. Eu tinha um carro e compramos a casa quando estávamos juntos, numa união estável. E ela falou que era melhor deixar quieto porque a casa não estava quitada, então eu podia até perder meu carro. Bom, encontrei uma kitnet mobiliada, fui mudando tudo aos poucos. Quando faltava só minhas maquiagens e as coisas mais à vista, eu ia começar a encaixotar quando ele chegou em casa e entrou no meu quartos separados. E falou que me amava, como falava todo dia. Mas como seus atos diziam o contrário, passou a entrar em um ouvido e sair pelo outro. Eu fiz o que queria fazer há muito tempo, não respondi. E eu disse, se você abrir a porta do meu guarda-roupa, vai ver que não tem mais nada aí dentro. Só falta eu encaixotar as maquiagens e umas coisas de cozinha. Eu estou saindo fora. Para mim já deu esse casamento. Ele ficou desesperado. Abriu o guarda-roupa e quando ele viu que não tinha mais nada, ele se ajoelhou e perguntou o que ele poderia fazer para mudar essa situação. Eu falei, você pode se levantar, pois você nunca fez nada e não é agora que você vai fazer. Gente, vocês devem estar vendo aí um pouco diferente a qualidade da imagem, talvez a qualidade do som. Mas eu estava aqui gravando esse vídeo para vocês quando a minha câmera, algum problema ela deu, não sei. Achei que era bateria, coloquei para carregar, fui no mercado enquanto isso, voltei, ela não está ligando, ó. Então parei aqui no meio da história para falar isso para vocês. Então eu vou gravar pelo celular, tô com o celular aqui e me desculpem, vamos ver o que aconteceu. Mas não vamos ficar sem história. Então vamos lá.
Então nós paramos aonde? Que ele foi desesperado, abriu o guarda-roupa e quando viu que já não tinha mais nada, se ajoelhou e perguntou o que ele poderia fazer para mudar aquela situação e eu respondi, agora você já não pode fazer nada. Ele pediu para eu ficar até o final de semana porque o pai dele estava viajando e ele queria que fôssemos adultos e conversássemos com a família dele. Fiquei. E ainda bem que eu já tinha pegado tudo que eu queria, porque com plateia ele tinha tudo para fazer o que ele queria, jogar uma última pá de terra na minha cova. Ele me escorraçou da casa dele com direito a gritar, você nunca vai encontrar alguém que te ama como eu. E eu não poderia esperar menos de uma criatura do sistema, disse para ela. Some daqui, não quero te ver pintada na minha frente, nem na rua. Bom, isso tudo na frente do pai dele e dos vizinhos. Ele ligou para mim 2 dias depois perguntando o que fazer com a casa, que era metade minha por direito. Com certeza o pai dele encheu a cabeça dele por causa da minha mãe. Eu respondi, simples, fica com a casa e eu vou ficar com o carro. Ele sabia que eu estava saindo perdendo, e muito, e que se ele procurasse briga, ele sairia perdendo mais do que eu. Afinal, ficamos 10 anos juntos e eu tinha investido muito dinheiro para ter o que eu deixei. No começo eu fiquei com muita raiva por ter perdido meus 30 anos, por coisas que eu queria fazer e não fiz por causa dele. Mas agora eu vejo que foi melhor. Ele já tinha me destruído, tanto que se eu precisasse entrar numa briga por causa de dinheiro, eu perderia até minha força para recomeçar. Hoje ele está noivo de uma jornalista, eu sozinha, mas muito feliz. Já essa noiva, pelas fotos que eles postam, ele manda os traços de cansaço no rosto dela. Sim, ele me manda foto dos dois juntos e eu não poderia me importar menos. E ele já me pediu dinheiro emprestado para comprar coisas. Ele falou mal de mim para pessoas conhecidas. Bom, hoje eu tenho meu dinheiro para conhecer o mundo, que é tudo que eu queria. Se eu vou para Paris, eu pego um francês. Se eu vou para Sydney, pego um australiano. Só não estou pronta para um relacionamento sério novamente. Ainda, um dia estarei. Não tenho mais paciência para esse discurso feminista. Sei que eu tenho que ficar bem com o que me faz bem, sem me importar com rótulos. Dani, eu nem ia mandar nada, porque para mim isso é uma página virada faz tempo. Mas vendo seus vídeos eu percebi que esse relacionamento era mais abusivo do que eu pensava, que era tudo uma máscara de bonzinho. Talvez sirva de alerta para as meninas do canal. Bom, então, gente, ela mudou todos os nomes, tá? De cidades, tudo, tá bom, gente? Então, assim, eu adorei o que ela falou. Eu, Alice, eu sou como você. Para mim, eu não gosto de colocar rótulos nas coisas. Ah, esse cara é machista, essa mulher é feminista, esse cara é não sei o quê. Eu acho que as pessoas, elas passam por momentos, sabe? Eu nunca coloco rótulo em ninguém. A pessoa é o que ela é e ponto, né? Então, assim, eu detesto esses discursos também, sabe? Quem me conhece aqui sabe, eu sou muito direta. Às vezes eu posso até pecar por ser muito direta e às vezes falar algo em vídeo que às vezes eu nem pense, sabe? Então, eu não gosto desse negócio de rótulos, você é isso, você é machista, você é feminista, você é não sei o quê, você... Eu detesto isso, eu detesto, né? A pessoa querer militar uma causa em cima de mim, cara, ela vai militar sozinha, porque eu vou sair fora com certeza. Eu tenho certeza que hoje você está muito melhor do que você estava com ele. É bem isso que você falou, sabe? Você não tá pronta ainda? Não, eu falo muito para as meninas aqui no canal. Sai de um relacionamento, vai viver sua vida. Faz igual a Alice, olha, vai viajar o mundo. Vai lá, pega um francês, vai na França, conhece alguém, vai no... Sabe? Isso tudo, gente. Ah, Dani, mas eu não tenho condições. Gente, a gente faz as nossas condições da vida. Eu também já não tive condições, óbvio, né? Eu batalhei muito para ter condições de ter o que eu tenho hoje,
para eu poder ser dona do meu nariz, fazer o que eu quero, entendeu? Poder ter o que eu quero, poder comer o que eu quero, né? Poder ter uma noite de sono com a cabeça no travesseiro, sem ter que pensar que eu tenho um monte de dívida, um monte de conta para pagar. Vocês que me acompanham sabem que eu trabalho pra caramba pra isso, nada pra mim caiu do céu. Eu acordo todos os dias, 2h15 da manhã para trabalhar. Então, não tô falando, você tá falando o quê? Que eu sou preguiçosa? Não, não é isso. Tô falando que quando a gente quer, a gente acha um jeito. Porque muitas vezes eu quis, mas eu achava o jeito, mas eu também achava 1000 desculpas para eu não fazer aquilo. Ai, não vou trabalhar no fim de semana, não vou acordar de madrugada, não vou trabalhar tão cedo, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu vi que eu tinha que fazer algo por mim, como ela aqui, ó, ela foi lá, estudou, fez, aconteceu. Por isso que eu falo para vocês, meninas, não largue a profissão de vocês, não largue o estudo de vocês, seja o que for que vocês façam na vida, aprimorem cada vez mais, sejam a melhor naquilo que vocês estão fazendo. Porque isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante para a independência de vocês. Eu tenho uma amigona que com certeza ela vai ver esse vídeo. Ela trabalha comigo. E mandar um beijo para ela. Ela trabalha comigo. A gente começou juntas na Amazon. Ela é brasileira também, ela mora aqui há muitos anos. A gente começou juntas na Amazon. A gente começou bem lá de baixo, escaneando caixa, fazendo pallet, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eu virei embaixador, eu fiz a cabeça dela para ela aplicar também, porque eu achava que ela tinha condições. E foi quando ela também, logo depois que eu entrei, ela entrou para embaixador. Entramos no Learning, começamos a ensinar as pessoas o trabalho, então já mudamos. E quando eu passei agora para Assistant Manager, né, que é o Process Assistant, eu passei, eu queria muito que ela fosse junto comigo, porque eu sabia que o nosso salário ia dar um pulo muito grande, porque é um salário bem maior do que eu ganhava antes. E eu sabia também que ela é uma pessoa maravilhosa, e eu sabia quanto a independência dela estava sendo importante para ela naquele momento. Ela tem muitos anos de casada, ela cuidou dos filhos dela, hoje os filhos dela já estão, né, todos na faculdade, um formado, com 20 e poucos anos. E eu falava, amiga, tá na hora de você pensar em você, tá na hora de você pensar em ter a sua independência financeira, sabe? Em ter o seu dinheiro, fazer as coisas que você quer, você poder viajar, você, né, poder fazer suas coisas. E ela é uma mulher com muita garra, que nem eu, assim, ela vai, pega, faz, não tem frescura. E eu fiquei muito feliz que semana passada ela foi promovida também. Hoje ela tá no mesmo cargo que eu. A gente trabalha no mesmo horário, porém em dias diferentes. Então, só na quarta-feira que a gente trabalha juntas. E é muito legal saber que eu fiz a cabeça dela, assim, não tô botando mérito pra mim, ela é muito competente, mas eu fiz a cabeça dela para que ela aplicasse para essa posição, porque eu falei, se eu posso, você também pode, porque trabalho hard e você também trabalha muito hard. Eu sei que ela trabalha muito, ela é daquelas que não tem preguiça, ela pega e faz, sabe? E semana passada foi a primeira semana dela, eu fiquei muito feliz por ela. E de saber, assim, que eu pude contribuir, porque ela não se achava capaz, ela achava, não vou, Dani, para, não, você que não sei o quê, você que dá para essas coisas, eu não dou, não sei o quê. Falei, não, amiga, você trabalha tanto quanto eu, você sabe fazer tudo que eu sei, a gente passou pelo LAN, a gente passou tanta coisa aqui, a gente começou de baixo, a gente fez tudo, entrou em caminhão, descarregou caminhão, carregou caminhão, fez pallet, escaneou caixa, tá na nossa hora. E ela aplicou e ela passou. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês porque aqui, como ela falou, né, da independência dela de poder sair e fazer, eu sempre falo pra vocês, gente, quando a gente é independente, quando a gente pode fazer as nossas coisas, a gente tem o direito de escolha nas nossas mãos. Você viu que ali não deu mais pra ela já tchau, saiu de casa, sabe? Então, assim, não deixe que o comodismo, muitas vezes... Eu tô falando isso, gente, porque eu também já passei por isso, também já tive o comodismo, também já fui acomodada, também achava que tudo ia ser muito sacrifício pra mim, achava que tudo era muito difícil, que tudo não sei o quê, e eu desistia antes de começar a tentar. Eu nem tinha começado antes, eu já falava, não, isso não dá pra mim.
Vocês acham que talvez, sei lá, 6 anos atrás, vamos botar aí uns 6, 7 anos atrás, vocês acham que eu teria aplicado para a posição que eu tô hoje na minha empresa? Eu ia pensar, o que é isso? A maior empresa do mundo. Eu vou aplicar lá para ser assistente de gerente, uma brasileira que chegou aqui há 3 anos, né? Nunca estudei inglês, falo inglês de rua que eu ouço, né? Talvez não tenha minha gramática perfeita, não tenho, mas eu sei que eu sou uma boa funcionária, que eu pego e faço. Eu trabalho duro. E isso é que a minha empresa vê, né? Tanto que quando eles me promoveram, eles falaram, a gente sabe how hard you work. Então, quão duro eu trabalho, quanto eu realmente vou atrás. Comigo não tem essa de tô com preguiça, ai, não quero fazer isso agora. Não, eu pego e faço, eu tô ali fazendo o meu trabalho. E hoje, mais do que nunca, né? Eu tive essa chance de passar para esse cargo, que o salário é muito bom, tudo é bem melhor. Então, por isso que eu falo para vocês, não desistam. Acho que o Marcos tá chegando. Não desistam nunca, tá bom? Alice, um beijo no coração. Até o próximo.